Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo para responder a sugestão da Maria de Jesus. Ela pediu para a gente fazer um vídeo sobre a seguinte frase: todas as coisas são para Jesus. E aí, para fazer um vídeo sobre esse assunto, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas partes aqui da Bíblia para responder essa sugestão de vídeo. Primeiro, lá em Romanos, no capítulo 11, a gente vai poder ver aqui nos versículos 33 até o 36. Paulo dizendo assim para os romanos: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Tem uma outra parte aqui da Bíblia que complementa isso. Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 1, e aí a gente vai ver aqui dos versículos 15 até o 20. Diz assim: ele, o primeiro filho, ele, Jesus, o primeiro filho é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Essa versão que eu tô lendo aqui da Bíblia é a... como é o nome? É assim, NTLH, que significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma tradução que traz a leitura da Bíblia para a linguagem, para palavras, né, que sejam compreendidas na nossa linguagem atual. Então, é uma tradução que traz os verbos, que traz as palavras naquele contexto, né, no contexto que ela foi escrita, mas com palavras que nós usamos hoje, que nós podemos entender de uma forma mais clara. Eu gosto muito dessa tradução. Às vezes eu gosto de dar uma olhada em traduções diferentes para ver o que tem de diferente, né, de interpretação que a gente consegue entender de uma tradução numa linguagem diferente. A gente tem várias traduções que são o mesmo texto, mas com a forma da frase, né, as palavras que compõem ali a frase, às vezes são um pouco diferentes, e aí a gente pode acabar entendendo de formas diferentes. Eu quero aproveitar aqui nesse vídeo
e na leitura desses dois textos aqui da Bíblia, para falar sobre o que é, né? O que são todas essas coisas para Jesus. Às vezes a gente esquece um pouco que a nossa realidade, ela é formada de uma forma imaginária. Então, assim, a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente entende a nossa vida, a forma como a gente se apega com as coisas, são produtos da nossa crítica, são produtos da nossa cultura. Então, muitas vezes, alguns sofrimentos que a gente tem são produtos da nossa forma de viver. E uma coisa que eu acho interessante aqui nessa leitura é que mostra que se você ampliar a sua visão, né, se você parar de olhar para si mesmo e olhar para o universo, você perceber que se você fosse comparar o seu tamanho dentro desse universo, seria menor do que uma formiguinha, comparando uma formiga a você, né? Então, se a gente for parar para pensar no universo inteiro, né? Se a gente parar para pensar no planeta Terra, em todo aquele universo inteiro, a gente vai perceber que as coisas funcionam independente da gente. Então, a nossa vida, né, ela tem um início e ela tem um fim aqui na Terra. E tudo que a gente faz está dentro de uma ordem. E uma coisa que eu acho interessante é que o universo inteiro parece um caos, né? Parece um caos quando você vê alguma coisa relacionada ao universo, mas existe uma ordem. Eu fico imaginando que é como se fosse uma mesa que você olha e parece bagunçada, mas o dono daquela mesa, ele sabe onde tá cada coisa. Se você tirar alguma coisa daquela bagunça, né, aí sim vai virar bagunça. Então é um caos organizado. E às vezes eu fico imaginando, aliás, eu fico pensando que tudo isso ele vem formado através de Jesus. Jesus é o Deus encarnado, né? E uma coisa que Jesus sempre, eu vejo, que Jesus sempre tentou nos ensinar, é que nós devemos agir não de acordo com as leis desse mundo, mas de acordo com a lei de Deus, que a lei de Deus se resume em duas frases: amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a si mesmo. Se a gente se preocupasse com isso, tudo que a gente fosse fazer, a gente faria pensando em Deus, pensando em Jesus. E a gente não estaria fazendo mal ao nosso próximo, porque a gente entende que todos nós somos esse corpo de Jesus. Então a gente não vai fazer mal a si mesmo. Se a gente conseguisse compreender que todas as coisas que existem, elas são de Jesus, elas são para Jesus. Se a gente conseguisse perceber que a água que vem, que ela pode chegar na sua torneira, ela pode chegar no seu chuveiro, mas ela é dada por Deus. Ela é de Deus, ela não nos pertence. Às vezes, com o capitalismo, a gente acha que as coisas são nossas. A gente acha que tem o direito, né, de usar água porque está pagando, tem o direito de usar energia porque está pagando, tem o direito de usar o alimento porque está pagando. Mas a gente fica, talvez assim, alienado dentro desse sistema, dentro dessa cultura, e não consegue perceber que nós não somos donos de nada, né? Nós criamos um sistema onde existe uma ordem formada pelo homem, né? Um sistema humano formado pelo homem, onde uns são subordinados a outros, e aí a gente entende que o poder ele é de alguém que é superior a nós, né? Então a gente entende que nós mandamos naquilo que nós temos, mas na verdade nós não temos nada.
Se você parar para pensar, a forma como a gente vem ao mundo, a gente vem sem nada e a gente volta para a Terra sem nada, né? A gente não leva nada. Quando a nossa vida se acaba, a nossa consciência ali se acaba, naquele mundo, a nossa conexão com as pessoas se acabam, a gente não consegue fazer mais nada sem vida. Então, a gente precisa entender que existe uma ordem que é superior a nós. Mas a ordem que nós criamos aqui, ela é permitida por Deus. E todas as coisas que nós fazemos, elas são frutos da nossa crítica, da nossa imaginação, da nossa percepção. Mas existe algo que é maior, que é superior a tudo isso, que é a ordem divina, que é a ordem que sustenta o sol no seu lugar, que sustenta a terra no seu lugar, que sustenta as estrelas no seu lugar. E nós não podemos manipular isso, né? Muitas vezes nós tentamos manipular a vida, nós tentamos manipular as situações, mas nós não conseguimos chegar a esse ponto de manipular. E por mais que a gente tente entender Deus, né, e aí a gente começa então a classificar o que é de Deus, o que não é de Deus. Na verdade, todas as coisas que existem, elas são de Deus pelo fato de que tudo se fez a partir de Deus, a partir de Jesus. Porém, há coisas que nós criamos apenas na nossa mente, que não existem de verdade. Né? Por exemplo, as sensações que nós temos, como é que eu posso dizer assim, o mal, por exemplo, né? São coisas que nós criamos, são coisas que nós damos. Então, existem coisas que são resultado de ações nossas, e muitas vezes nós questionamos a Deus. Por exemplo, a violência. A violência, ela é resultado da nossa desobediência, né? Então, assim, nós temos as consequências da nossa desobediência contra as leis de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, nós temos essas consequências e muitas vezes a gente atribui a Deus ou a gente quer questionar a Deus sobre essas coisas que são consequências, são resultados das nossas atitudes, né? E a gente precisa entender que existem coisas que são a criação e existem os resultados existem consequências das nossas ações contra Deus, né? Então, a violência é uma delas. A hierarquia que existe nos sistemas de igrejas, que na verdade não são igrejas, são congregações de pessoas, são denominações de congregações, né? Depois eu quero fazer um vídeo falando aqui com vocês sobre o sentido de igreja, né? Que muitas vezes no nosso cotidiano nós usamos essa palavra e dá um sentido de lugar, né? E não é. Então, assim, todas as coisas, elas vêm de Deus, elas são de Deus, elas voltam para Deus. Nessa leitura da Bíblia, a gente vê que Deus fala que através de Jesus, Ele traz de volta para si o universo. Então, existe uma ordem. E nós estamos o tempo todo lutando contra essa ordem, querendo impor a nossa ordem, a ordem humana. E aí nós colhemos os resultados disso. Nós escolhemos a pobreza, nós escolhemos a miséria, nós escolhemos a violência. Tudo isso é fruto das nossas ações, da nossa falta de amor a Deus e falta de amor ao próximo. E aí o que nós, aqueles que decidiram... aqueles que decidiram seguir Jesus... Ixi, tem um eco aqui agora. Não, filho, para, tá bom? Tá bom? Então, Deixa eu dar uma pausa. Então, o que nós, aqueles que decidiram seguir Jesus, que decidiram
acreditar naquilo que Jesus fala e seguir, obedecer aquilo que Jesus fala. O que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Nós devemos agir segundo o reino de Deus. Tudo é para Ele. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que entender que nós estamos num lugar, que nós estamos com pessoas que pertencem, tudo pertence a Ele. Então, assim, se eu estou cuidando de algo que não é meu, eu vou ter todo aquele cuidado, porque não é meu, né? É diferente quando tem uma babá cuidando de um filho, né? Ela precisa ter todo o cuidado, porque não é o filho dela. Então, ela vai ter que responder às consequências de algum cuidado, de alguma falha dela, por exemplo, de algum descuido dela, né? Então, assim, nós estamos aqui na Terra, como servos de Jesus, no sentido de que nós, sendo servos, entendemos que tudo é para Ele. Então, nós devemos cuidar de tudo que existe aqui ao nosso redor, entendendo que não nos pertence, mas que pertence a Deus. E, através disso, nós trazemos o reino de Deus aqui. E nós começamos isso dentro da nossa casa. Não adianta a gente querer mudar o mundo. A gente precisa primeiro fazer parte desse reino e expandir esse reino para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Oi, e assim, na roupa de varal. E assim nós vamos fazendo o que nós podemos fazer, né? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo e tchau. Vamos dizer tchau junto? Tchau! Até o próximo vídeo.